Fala pessoal, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Primeiro dia desse ano de 2025. Espero aí que esse ano seja muito produtivo, que possamos alcançar as nossas metas, especialmente aqui nos nossos investimentos desse ano que se inicia. Até no decorrer da semana eu vou fazer um vídeo aqui compartilhando com vocês quais são meus objetivos para esse ano de 2025 que eu quero alcançar até o encerramento desse ano. Mas o objetivo desse vídeo, pessoal, é compartilhar com vocês qual é o valor que eu vou receber de rendimentos do GARI11 e também do VGHF11. Como vocês sabem, são dois fundos de base 10 que eu já invisto já faz algum tempinho. Atualmente só tenho esses dois fundos imobiliários de base 10 aqui no meu portfólio de FIIs. E como vocês podem notar aqui, são investimentos que eu tenho até um valor considerável investido neles. No VGHF11, atualmente eu estou aqui com 750 cotas. E no fundo GARI11, um pouquinho mais embaixo aqui, eu estou com 459 cotas. Então nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês qual é o valor que eu vou receber durante esse mês de janeiro nesses dois fundos imobiliários que já vão me pagar na próxima semana, e dessa maneira eu já vou reinvestir o valor que eu vou receber deles. E também quero compartilhar com vocês qual a minha expectativa de rendimentos desses dois fundos imobiliários para esse ano de 2025. Será que eles vão conseguir aumentar os rendimentos? A gente que é investidor sempre fica na expectativa, dos fundos imobiliários que a gente investe anualmente aumentar os valores que eles pagam de rendimentos. Então vamos ver aqui qual é a possibilidade disso realmente ocorrer, desses dois fundos imobiliários realmente aumentarem os rendimentos que ele paga para os seus cotistas. Antes, deixa aí nos comentários se você, assim como eu, também investe aí no VGHF11 e no GARI11 e qual é o valor que você vai receber de rendimentos desses dois fundos imobiliários. Então, primeiramente aqui vamos iniciar comentando sobre o VGHF11, que eu tenho 750 cotas dele. O VGHF11, nessa última segunda-feira, que foi o dia que os fundos imobiliários anunciaram seus rendimentos, ele anunciou que vai pagar aqui 9 centavos por cada cota. Aqui no site ainda não está atualizado, mas se vocês acompanharam aí as notícias sobre fundos imobiliários, o fundo ele novamente anunciou 9 centavos por cada cota. Então, se eu pegar a minha calculadora aqui, colocar o valor de 9 centavos multiplicado pela quantidade que eu tenho de cotas, que é 750 cotas, então nesse mês de janeiro, já na próxima semana, eu vou receber aqui R$ 67,50 do VGHF11. Como atualmente o VGHF11, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver a sua cotação, está a R$ 7,62. Então, se o fundo ele continuar custando aproximadamente esse valor aí de R$ 7,62, então com esse valor que eu vou receber do VGHF11, eu já conseguiria comprar aproximadamente aí umas 8 cotas desse fundo, reinvestindo os meus rendimentos nele mesmo. Porque se eu pegar aqui, ó, R$ 7,62, que o VGHF11 atualmente ele está custando, e multiplicar por 8, eu estaria gastando, ou no caso, investindo o valor de R$ 60,96. Sabemos que até a próxima semana esse preço ele vai variar, ele provavelmente não vai ficar R$ 7,62, porém, eu já consigo um valor aí suficiente para poder comprar novamente 8 cotas do VGHF11, fazendo aquele efeito de cotas infinitas. Eu sempre menciono aqui com vocês que é muito importante conseguir fazer isso, especialmente nos seus fundos imobiliários de base 10. E qual é a minha expectativa, pessoal, para o VGHF11 durante esse ano de 2025? Creio que o fundo ele vai conseguir voltar a pagar 10 centavos por cada cota, como antes ele estava pagando. Se pegarmos aqui, no início do ano de 2024, ele estava pagando 10 centavos por cada cota. Aí depois que ele caiu aqui para 8 até 9 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial, podemos entender por qual motivo eu tenho essa expectativa positiva para com o VGHF11. Isso não quer dizer que realmente vai ocorrer. Tem muitos fatores que podem afetar aí os rendimentos que o fundo ele distribui para os seus cotistas. Mas de um modo geral, pelos seus investimentos, a gente consegue ter uma noção da possibilidade do fundo ele aumentar seus rendimentos. Primeiramente, aqui a gente pode ver que o VGHF11 tem como seus principais investimentos CRIs e cotas de outros fundos imobiliários. Então essas são as duas maneiras que atualmente o fundo ele investe, as suas duas principais maneiras. E os seus CRIs, que atualmente corresponde a quase 50% do seu patrimônio atual, eles estão indexados ao índice IPCA, 60% deles estão indexados aqui a 3 variações do índice IPCA e o restante, 41%, estão indexados ao índice CDI. E qual é a expectativa desses dois indexadores para o ano de 2025?
O CDI, como vocês sabem, segue a taxa de juros, a Selic. E a expectativa é que a Selic ela fique aí de 14% para cima. Então, fundos imobiliários que têm investimentos indexados ao índice CDI vão conseguir ter uma maior rentabilidade e, consequentemente, uma receita maior. E essa receita maior ele pode aí repassar para os seus cotistas através dos proventos. E o índice IPCA, a expectativa é que aconteça a mesma coisa. A expectativa é que o índice IPCA durante o ano de 2025 ele fique acima do teto da meta, que atualmente é de 4,50%. Então, se isso realmente ocorrer, investimentos que têm como seu indexador o índice IPCA também serão bastante beneficiados. Então, isso daí é um dos principais fatores que pode contribuir com que o VGHF11 ele volte a pagar aí 10 centavos por cada cota. Creio eu que ele não vai voltar a pagar mais do que isso, mais do que 10 centavos por cada cota, até porque praticamente uns 40 e pouco por cento dos seus investimentos, 42%, estão investidos em cotas de outros fundos imobiliários. Então, o fundo ele não vai conseguir realizar aí ganho de capital através da venda de cotas de fundos imobiliários no lucro, já que a expectativa nesse ano de 2025 é os FIIs, de um modo geral, eles se desvalorizarem. Então, como eu mencionei, o fundo ele tem capacidade sim de voltar a pagar 10 centavos por cada cota, porém não sei se ele conseguiria aí ultrapassar esse valor de 10 centavos por cada cota, chegando lá a 11, 12 centavos, como no passado ele já pagou, né? Porque se voltarmos aqui, ó, o fundo já chegou a pagar 14 centavos. Então, nesses patamares aqui, creio que o fundo ele não volte, porém, a 10, no máximo 11 centavos, existe sim uma possibilidade do VGHF11 ele conseguir. Outro fundo que também vai me pagar rendimentos, já na próxima semana, pessoal, como eu mencionei, é o fundo imobiliário GARI11. E o GARI11, novamente, ele anunciou os 9 centavos,2 por cada cota que ele vem pagando aqui nos últimos 3 meses. Se vocês notarem aqui, ó, seus rendimentos correspondentes ao mês de novembro, dezembro e agora janeiro foi de 9 centavos,2 por cada cota. Então, se eu pegar aqui a minha calculadora para somarmos o valor que eu vou receber, vai ser o seguinte, deixa eu colocar aqui 9 centavos,2 multiplicado por 459 cotas, que é a quantidade que eu tenho. Então, no GARI11 eu vou receber R$ 42,22. E esse valor que eu vou receber, provavelmente eu já vou aí reinvestir no próprio GARI11. A sua cotação atualmente está aqui de R$ 8,50. Então, eu vou conseguir comprar entre 4 a 5 cotas do GARI11, dependerá aí da cotação. Porque se eu pegar o valor de R$ 8,50 e multiplicar por 5 cotas, eu teria que investir R$ 42,50. Então, um pouco acima do valor que eu teria de rendimentos. Diferença aí de uns 20 e poucos centavos. Porém, se a cotação do GARI11 ela cair um pouquinho, eu consigo comprar exatamente aí 5 cotas dele mesmo, fazendo o efeito de cotas infinitas. E o GARI11, pessoal, ele também tem a possibilidade de aumentar os seus rendimentos, devido a 2 fatores específicos. E quais são eles? Como vocês podem notar aqui nos seus últimos resultados financeiros, durante esse mês de novembro, até o relatório gerencial do GARI11 saiu nessa última segunda-feira. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre o relatório gerencial do GARI11. E um dos pontos que eu vou citar é especialmente esse daqui. Durante o mês de novembro de 2024, o fundo ele teve uma receita total líquida de R$ 11.733.000. E o valor que ele distribuiu foi de R$ 11.580.000. Então ele teve aí um saldo positivo de aproximadamente R$ 153.000. E se notarmos aqui, desde o mês de julho que o fundo ele vem gerando uma receita superior ao valor que ele realmente vem distribuindo. Nesse mês de novembro, ele gerou aqui 9 centavos,3 e distribuiu o valor de 9 centavos,2. Então, mostrando assim que nos últimos meses o fundo tem gerado uma receita um pouco maior. E como eu falei, tem 2 fatores que podem contribuir para esse aumento de rendimentos do GARI11. O primeiro motivo, deixa eu compartilhar com vocês aqui em cima do relatório gerencial, eu já li, porém deixa eu compartilhar aqui com vocês. É sobre esse ponto aqui, a proposta de venda de ativos. Tem 2 ativos que estão em processo de venda, que é a BRF Visa e também a loja do Grupo Pão de Açúcar lá em Campinas. Esse ativo aqui da BRF Visa já está quase finalizado esse processo de venda. Então, o fundo ele mencionou aqui o seguinte: a transação está prevista para se finalizar no início de 2025 e tem o potencial de gerar um lucro bruto estimado de 67 milhões para o fundo. Além disso, vai reduzir aqui 145 milhões o passivo do fundo, no caso, suas dívidas. Então, esse lucro aqui que o fundo ele vai conseguir, esse lucro bruto, ainda não está descontado aqui os impostos que vai ter que pagar e tal,
mas mesmo assim descontando deve ficar um valor aí acima de 60 milhões de reais. Esse valor ele pode repassar para os seus cotistas como provento, já que é um lucro através de ganho de capital, através de uma venda que ele está realizando. Então vamos esperar para ver como é que a gestão, o que é que a gestão ela vai fazer com esse valor que ela irá receber aí do futuro comprador desse ativo da BRF Visa. Outro fator que também pode contribuir aqui para o aumento de rendimentos do GARI11 é com respeito aos 15 novos ativos que ele comprou. Então ainda não sabemos qual será o impacto financeiro positivo desses 15 novos imóveis que o fundo adquiriu aí da Carrefour, que só saberemos no próximo relatório gerencial, que é correspondente ao mês de dezembro de 2024, que sairá em janeiro de 2025, que nesse relatório aqui ainda não está mostrando isso. Além disso, pessoal, tem a questão dos reajustes anuais, que acontecem em todos os ativos, né, todos os fundos imobiliários que são de tijolo. Anualmente existe aí a correção usando ou índice IPCA ou índice IGPM. E aqui vocês podem ver todas as lojas que atualmente são do GARI11, e durante esse mês de janeiro haverá aqui reajustes em 2 dos seus ativos, que é a BRF Visa, que é justamente aquele ativo que está em processo de venda, e também seu ativo da Almanara. Haverá um reajuste durante o mês de janeiro. Além disso, entre os meses de abril até o mês de agosto, haverá reajustes interessantes que vão impactar positivamente ao fundo. Vocês podem notar aqui que no mês de abril haverá 2 reajustes dos ativos da iLiquid. No mês de maio haverá aqui também 3 reajustes com respeito a 3 lojas do Grupo Mateus. E durante o mês de julho também haverá vários reajustes de vários ativos do Grupo Pão de Açúcar em especial, e também de outros ativos do Grupo Mateus. E no mês de agosto também haverá aqui outros reajustes. Então até meados do ano de 2025 possa ser que o fundo ele consiga aí aumentar os seus rendimentos. Em especial aqui, até o mês de setembro, que haverá um reajuste do imóvel Bairro de Souza Cruz, que atualmente é responsável aqui por 28% da receita do fundo. Então, esses reajustes, em especial, já que eles usam o índice IPCA, e a expectativa é do índice IPCA ser bastante positivo durante esse ano de 2025, então isso vai fazer com que a receita proveniente dos aluguéis do GARI11 sejam maiores durante esse ano de 2025. Então vamos esperar para saber realmente quais são os impactos, né? Não podemos falar realmente que vai aumentar ou que não vai aumentar os rendimentos. Por analisar aqui, a gente consegue ter uma noção que existe sim uma grande possibilidade disso ocorrer. Mas sabemos que no decorrer do ano, muitas coisas podem acontecer que podem afetar aí a receita do fundo positivamente ou negativamente e, consequentemente, também afetar os rendimentos que o fundo imobiliário paga para os seus cotistas. Historicamente, o GARI11 ele tem conseguido aumentar os seus rendimentos. Se pegarmos aqui os últimos anos, podemos notar que o fundo ele vem conseguindo aumentar seus rendimentos aos poucos. Lá no mês 2 para o mês 3 de 2024, ele estava pagando aqui 8,6 centavos por cada cota. Ele foi aumentando uns pouquinhos e agora está aqui a 9,2 centavos por cada cota. Então o fundo ele pode continuar muito bem com essa tendência aí de aumentar os seus rendimentos. Quem sabe até o final do ano já esteja próximo aí de 10 centavos por cada cota. Quem sabe, né? Vamos acompanhar. Então, pessoal, gostaria de compartilhar aí qual é o valor que eu vou receber desses 2 fundos imobiliários, o GARI11 e o VGHF11. Também mostrei qual minha expectativa para esses 2 fundos com respeito aos rendimentos que eles podem pagar durante esse ano de 2025. Porém, vale relembrar, como eu falei, isso não é garantia que vai realmente ocorrer. Eu levei em consideração aqui a maneira que cada fundo ele investe e quais as possibilidades deles aumentar ou não seus rendimentos. Existe sim uma possibilidade grande dos fundos conseguirem aumentar os seus rendimentos, mesmo que seja pouca coisa, mas isso pode ocorrer. Mas deixe aí nos comentários sua opinião, qual a sua expectativa de rendimentos para esses fundos imobiliários. Você acha que realmente vão aumentar? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.